Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola de Pensamento. Meu nome é Alexei Bueno e aqui a filosofia é para todos. Neste episódio, irei falar sobre aquele que é considerado historicamente o primeiro grande sábio ou filósofo da história, que é Tales de Mileto. Ele viveu entre 624 a 546 a.C., muito tempo atrás, hein? Na cidade de Mileto, atual Turquia. Portanto, daí vem o nome Tales de Mileto. E ele foi um dos primeiros a tentar explicar o mundo, ou seja, como tudo no mundo veio à existência, mas isso com base na razão e na observação da natureza, em vez de mitos ou explicações religiosas, né? Porque podemos dizer que muitas pessoas são propensas a dizer assim: foi Deus que criou o mundo, foi Deus que fez isso, aquilo outro, né? Mas essas respostas não eram suficientes para os primeiros filósofos. Lembrando que naquela época o pensamento que imperava era justamente o pensamento religioso. Vou citar um exemplo aqui, um pouco esdrúxulo, mas vamos supor que naquela época o pessoal ouvia lá fortes estrondos, né, provocados por trovões de uma tempestade e tal. A única explicação para eles eram os deuses, né? Se ocorresse lá uma inundação, também eram os deuses que estavam de alguma maneira enfurecidos. Se algumas pessoas ali na Grécia ficassem doentes, né, eram normalmente atribuídos a algum deus não muito contente ali com aquelas pessoas. Lembrando que na Grécia Antiga haviam vários deuses, né? A religião era politeísta, e rompendo então com essas tradições religiosas, míticas, Tales de Mileto utilizou do raciocínio, da lógica, de suas observações para propor explicações que antes eram apenas atribuídas aos deuses ou ao sobrenatural. Então tivemos aí uma transição do mito para a razão. E essa palavra razão em grego é logos, né? Pronuncia-se logos. A partir então da observação, Tales deduziu que eram as condições climáticas e não as súplicas aos deuses que levavam, por exemplo, a uma boa colheita e assim por diante. Inclusive a partir de observações astronômicas. Imaginem, naquela época ele conseguiu fazer uma previsão acertada de um eclipse total do Sol, né? Provando ali que não era um deus que estava ocasionando aquele fenômeno, mas ele fez observações, claro, matemáticas, que vieram a verificar este fenômeno do eclipse. Inclusive, como era muito comum a esses primeiros filósofos, Tales estava em busca de uma substância a partir do qual todo o cosmos seria formado, né? A partir do qual tudo se deriva dessa substância. Essa é uma busca bastante audaciosa, mas era muito comum nesses primeiros filósofos que eram semelhantes, vamos dizer assim, aos nossos atuais cientistas. Então Tales, raciocinando ali, ele pensou que essa substância teria que ser algo essencial à vida, né? Capaz de movimento, de mudança de estado, e ele notou justamente que a água seria uma candidata válida. Sim, a água. A água seria uma substância que sustentaria todas as formas de vida, a partir da qual toda a matéria procedeu, né? E apesar dessa teoria parecer um pouco estranha hoje,
É curioso pensarmos que quando buscamos vida fora do planeta Terra, a NASA com as suas pesquisas, a primeira coisa é tentar detectar a água. Os equipamentos tentam detectar água em outros planetas. Nosso próprio planeta, enquanto estava lá na sua formação inicial com o sistema solar, ele tinha um estado mais voltado ao líquido do que ao sólido. Nosso próprio corpo ele é constituído em grande parte, na sua maioria, por água, assim como o nosso próprio planeta também. Poderíamos refletir que enquanto durante ali a gestação estamos também imersos no chamado líquido amniótico. Então Tales deve ter tido reflexões, é claro, diferentes, mas voltadas a esse sentido. Ele era assim um professor, o primeiro da chamada Escola de Mileto. Ele teve diversos discípulos. Infelizmente, o que sobrou dos seus escritos foram fragmentos. Seria muito bacana voltar no tempo e saber ali o que ele escreveu em sua totalidade, ou ser até mesmo um discípulo dele, mas isso não é possível. É claro que Anaximandro, que foi um de seus discípulos, melhorou suas teorias científicas e depois ele tornou-se mentor de Anaxímenes, o qual, inclusive, acredita-se que ensinou ao jovem matemático Pitágoras. Então, aí, a partir de Tales, iniciou essa tradição filosófica de mestre e discípulo. Muito bem, chegou a hora de pensarmos um pouco. Gostaria de propor pensarmos sobre 2 pontos com relação ao projeto filosófico de Tales. Primeiro, como vimos, foi graças ao pensamento racional, lógico e reflexivo que passamos a compreender aquilo que antes era explicado apenas por meio de mitos, ou seja, pela mitologia. A filosofia e, posteriormente, a ciência moderna representaram um afastamento gradual do pensamento mitológico e religioso nas investigações sobre a natureza. Explico. Aquilo que antes era compreendido apenas como manifestação do divino ou do sobrenatural, vem sendo cada vez mais interpretado de forma racional. Com isso, é claro, eu não quero dizer ou afirmar que a religião tende a desaparecer ou perder sua relevância. Afinal, ela cumpre funções sociais extremamente importantes. No entanto, entendo que a nossa visão de Deus tem se tornado cada vez mais complexa, abstrata e elaborada. Se no mito os deuses tinham sentimentos humanos, como ódio, ciúmes, atualmente temos, por exemplo, em Spinoza, um Deus que não interfere nos assuntos humanos, que temos lá então uma divindade que está imanente pelo cosmos, na natureza, em nós mesmos e por todos os seres e coisas que podemos imaginar. Não vemos, portanto, assim, um Deus separado da criação, mas sim imerso na criação. Não temos assim uma espécie de um ser supremo com sentimentos como os nossos, tanto do lado da virtude como dos vícios. Mas cada vez que nosso conhecimento se amplia, portanto a ideia de Deus também, da divindade de Deus, se amplia, se completa. E de modo assim que a filosofia está adentrando um terreno que antes era atribuído apenas assim ao extraordinário, ao assombroso, ao misterioso, ao divino. Então, cada vez mais
a filosofia e posteriormente a ciência têm explicado fenômenos de maneira racional. Então esse é um primeiro ponto, e esse processo iniciou-se lá atrás por Tales e mantém-se até hoje, né, cada vez expandindo mais. Então é um ponto interessante a refletirmos com esse início de Tales de Mileto. Agora, um segundo ponto, né? Conforme vimos, Tales tinha como conceito de substância primeira a existência, como substância primeira da existência, né, a água. Porém, sabemos que a água não foi primariamente criada no cosmos. É claro que existem outras substâncias pré-existentes que compõem a água, né, de modo que poderíamos considerar a água como uma simbologia para algo transcendente, algo metafísico, né, além do físico. Então poderíamos considerar como princípio que tudo existe, não a substância água propriamente dita, né? Eu digo aqui o H2O, que já são duas, na realidade, dois componentes que se unem para formar essa substância, mas poderíamos considerar a ideia da água mais no sentido metafórico, como sendo uma substância que, assim como a água, poderia fluir, se transformar em diversos estados, exemplificando na água que temos então o sólido, o líquido, o gasoso. Acima de tudo, teríamos uma substância que está intimamente relacionada e imanente à vida, essa substância da qual provém toda a existência, né? Pelo menos a vida biológica que conhecemos. Então talvez a água colocada aí por Tales de Mileto seja uma representação inteligível de uma realidade ainda não compreendida por nossas capacidades, né? Mas agora então eu quero saber de vocês, amigos internautas, também os pensamentos, as reflexões, as opiniões sobre este tema, sobre esse assunto relacionado a Tales de Mileto. Para isso, peço que também coloquem seu comentário pertinente a esse tema aqui abaixo, né, desse vídeo, neste canal. E dessa maneira vamos juntos aprendendo e ensinando, tal como eram as antigas escolas de pensamento. E é isso. Por aqui eu finalizo esse episódio, que tem por principal objetivo exemplificar, né, um momento muito importante da humanidade que saiu ali, vamos dizer assim, do pensamento mitológico, né, que delegava a divindade ao sobrenatural, os fenômenos não compreendidos, para explicações racionais, que têm por base reflexões e intuições proporcionadas pelo pensamento ou pela razão do ser humano. Saímos, portanto, do mito para o Logos. Um abraço a todos. Se você gostou, curta e compartilhe. Até a próxima!